Como praticar xamanismo. Aprendendo sobre os tipos de xamanismo. Aprenda a história do xamanismo. A palavra xamã se origina da língua siberiana evenk, mas o seu significado exato não é claro. A partir desse início obscuro, os antropólogos espalharam o termo para descrever praticantes espirituais de muitas culturas e o termo xamanismo foi adotado por muitos índios norte-americanos e outros grupos. Ainda existe uma variedade incrivelmente ampla dos tipos de xamanismo tradicional praticados ao redor do mundo. Entenda o neoxamanismo na cultura ocidental. No século XX, o historiador Mircea Eliade e o antropólogo Michael Harner argumentaram separadamente que muitas variedades das tradições espirituais ao redor do mundo poderiam ser todas definidas como xamanismo, com princípios nucleares no coração das diferentes práticas e crenças. Isso levou diretamente a novas tradições, a maioria iniciada por ocidentais caucasianos, como xamanismo nuclear, e muitos tipos de neoxamanismo, ou xamanismo nova era. Entenda a controvérsia. O xamanismo tradicional, em suas centenas de formas diferentes, ainda está vivo atualmente e seus praticantes, assim como estudiosos de religião, têm uma ampla gama de reações às tradições xamânicas mais recentes. Existem muitos lados nessa discussão e nem todos os tipos de xamanismos ou xamãs individuais concordam com todos esses lados. Mas é bom saber disto à medida que começa a explorar o xamanismo. Embora não seja incomum os xamãs cobrarem pelos serviços, alguns novos negócios xamânicos costumam ser considerados cínicos. A maioria dos xamãs de estilo novo utilizam tradições de outras culturas. Isso pode ser feito com respeito e conhecimento ou de uma maneira desinformada e incorreta que muitos acham ofensiva. O xamanismo ocidental costuma ser ensinado como uma técnica de autoaperfeiçoamento, enquanto muitas tradições mais antigas causam danos ao xamã, inclusive práticas malignas ou nebulosas, ou focam em ajudar a comunidade. Estude o neoxamanismo ocidental. Caso decida que gostaria de aprender mais sobre uma tradição moderna de xamanismo, você poderá encontrar muito material online ou em livros publicados em massa. A maioria dessas tradições são teorias e práticas únicas desenvolvidas por uma só pessoa. Mas algumas fontes listadas abaixo são exemplos de vozes especialmente influentes. Você também pode ler mais sobre as tendências gerais desses movimentos na seção sobre a prática do neoxamanismo. The Foundation for Shamanic Studies promove o xamanismo nuclear, alegando ensinar os princípios essenciais no núcleo das tradições xamânicas ao redor do mundo. Cleargreen Incorporated pratica um pseudo-xamanismo mexicano do século XX, chamado Tensegrit. Terence McKenna foi uma defensora influente do xamanismo nos anos 1990, amarrando-o a muitas teorias da nova era e experimentações psicodélicas. Estude o xamanismo tradicional. O método para se tornar um xamã tradicional varia de cultura para cultura, mas tipicamente envolve um súbito evento sobrenatural, a herança da posição ou o treinamento como um aprendiz. Se você não pertence a uma cultura com tradições xamânicas,
Talvez precise visitar uma comunidade indígena para estudar com um xamã ou alguém com papel similar. Você também pode aprender mais sobre essas tradições lendo livros escritos por antropólogos e outras pessoas que descrevem as práticas xamânicas de uma cultura específica. Essa entrevista e a descrição de um xamã Oroquen no Nordeste da China. O livro Ancient Land, Sacred Oil, de Tom Lowenstein, descreve os rituais e os mitos dos Tikigaki, um povo do Alasca caçador de baleias. Esse artigo descreve as tradições xamânicas que prosperam no Nepal e explica como elas são diferentes de outras práticas rituais. Praticando o xamanismo induza um transe com percussão. Entrar no mundo espiritual ou descobrir uma nova realidade próxima à nossa é uma das práticas xamânicas mais comuns. Uma das muitas maneiras de fazer isso é entrando em transe. Tente vendar seus olhos e rufar um tambor com uma batida estável durante vários minutos. Ou até entrar em um estado diferente de consciência. Medite. Outra maneira de entrar em transe, ou entrar em contato com o seu eu interior, é meditando. Muitas pessoas consideram essa uma base sólida para qualquer caminho espiritual e uma fonte de benefícios para a saúde que combinam bem com algumas das mensagens de tradições xamânicas sobre o autoaperfeiçoamento. Existem muitas escolas de meditação, mas tudo começa com fechar os olhos e sentar-se em um lugar calmo. Escute os seus sonhos. Eles costumam ser importantes para os praticantes de rituais xamânicos. Eles podem conter grandes verdades, revelações ou outra significância espiritual. Mantenha um diário de sonhos para que, quando você acordar, possa escrever ou desenhar algumas das imagens. As imagens que você desenhar podem ter poder. Seja cauteloso caso não saiba o que elas representam. Interaja com espíritos e outras entidades. Não existe uma maneira universal de encontrar essas entidades. Mas em muitas tradições, não é possível ser um xamã sem fazer isso. Durante o transe, a meditação ou uma experiência súbita e inesperada, é possível encontrar outro ser. Ele pode ser um espírito da natureza, um espírito na vida após a morte ou até entidades que alguns consideram como deuses. Não existe um único panteão ou uma visão de mundo que possa explicar o que você encontrará. Mas um xamã experiente poderá ajudar a identificá-los e ensinar como fazer acordos com eles. Servi-los ou domá-los, dependendo das tradições que você segue. Saiba que algumas dessas entidades podem ser malévolas ou complicadas de lidar. Muitas vezes, os rituais que envolvem drogas, sacrifícios e outras fontes de poder têm o potencial de atrair entidades mais perigosas. Encontre um professor. Embora você possa desenvolver suas próprias práticas xamânicas, quase todo mundo acha a orientação de um professor ou um companheiro de viagem útil. Pode ser um xamã que pratique o xamanismo tradicional de sua cultura ou um xamã de tradição neo-xamânica. Esse passo é recomendado antes de tentar qualquer um dos passos abaixo ou se você tiver um encontro perigoso ou assustador com espíritos. Tenha cuidado com as drogas, os enteógenos, ou substâncias que geram o divino interior. Podem ser aliados poderosos para afetar a nossa consciência, mas nem sempre são necessários.
Aprenda como aprimorar suas próprias habilidades como um praticante xamânico antes de integrá-los às suas práticas e aprenda como utilizá-los com indivíduos humanos confiáveis tomando conta de você. Muitas substâncias legais são utilizadas em tradições xamânicas, como o tabaco. Algumas drogas, como o peiote e a ayahuasca, são legais ou estão em uma área nebulosa. Quando utilizados por pessoas que podem provar que fazem parte de uma cultura tradicional, conduz a rituais de cura. A cura é o principal dever de muitos xamãs experientes. O ritual exato varia e costuma ser repassado por professores. Ele pode envolver muitas técnicas: dançar, cantar ou tocar instrumentos para atrair espíritos, fazer oferendas de comida, bebida, tabaco e outras substâncias para os espíritos. Às vezes, os espíritos são levados primeiro para dentro do seu corpo, drenar a doença para fora do corpo e para dentro de um animal, objeto ou símbolo. Viajar para outra realidade a fim de interceder com os espíritos em nome da pessoa doente. Pratique a divinação. Muitos xamãs da nova era utilizam varas de condão, reuniões espíritas, cristais e outros implementos divinatórios. Alguns tentam ver o futuro, enquanto outros utilizam essas ferramentas a fim de procurarem orientação para suas próprias vidas, ou se comunicarem com os espíritos na vida após a morte.